Hoje será apresentado um trabalho sobre o grupo 15 da tabela periódica. Ele será apresentado pelos alunos Antony Brandão, Wesley Lucas, José Alain e Wanderson Ferreira. O nitrogênio é o primeiro elemento do grupo 15 da tabela e possui 7 prótons no seu núcleo. Como vocês podem ver, a configuração eletrônica está aí na tela, e assim ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. Na natureza, o nitrogênio é encontrado principalmente como o gás N2, que é incolor, inodor e insípido, ou seja, ele não tem nem cor, nem cheiro, nem gosto. Esse gás constitui cerca de 78% da atmosfera da Terra, sendo assim o gás mais presente, ou o gás com a maior concentração na nossa atmosfera. O nitrogênio foi descoberto em 1772 pelo médico escocês Daniel Rutherford. Esse médico observou que, retirando o oxigênio e o dióxido de carbono, CO2, do ar, ainda restava um gás que nem sustentava a vida e nem sustentava a combustão. Esse gás inicialmente foi chamado de ar flogisticado e só depois foi identificado como o elemento nitrogênio. Outros cientistas, como o Scheele e Priestley, também chegaram a resultados semelhantes na mesma época. Como provavelmente vocês já devem saber, o gás nitrogênio possui uma ligação tripla. E essa ligação é bem forte e difícil de ser quebrada. Como vocês estão vendo aí, a energia para quebrar ela é de aproximadamente 941 kJ por mol. Esse fato explica a baixa reatividade do gás nitrogênio, que geralmente só é quebrado em altas temperaturas, com muita pressão ou com algum catalisador, por exemplo, uma enzima. Os compostos de nitrogênio são muito variados. Eles estão presentes em todas as áreas da química, como por exemplo o amônio, que é o composto provavelmente mais importante dos listados aí. Ele é base para fertilizantes, para reagentes industriais, enfim. O nitrato e o nitrito, os dois ânions, são formados pela oxidação da amônia, geralmente, que é muito comum no solo e na água. E os óxidos de nitrogênio, que têm um papel importante tanto em reações atmosféricas quanto como poluentes e intermediários industriais. O nitrogênio é extremamente importante para a vida. Assim como existe um ciclo da água, também existe um ciclo do nitrogênio. A maior parte do nitrogênio na atmosfera, como a gente viu, existe como N2, que é um gás muito estável, por causa da ligação tripla. Então, para ser aproveitado pelos seres vivos, esse gás precisa ser fixado, a gente chama assim, em formas mais reativas, como a amônia, por exemplo. Então, o que acontece é que bactérias presentes na Terra utilizam uma enzima, a nitrogenase, para quebrar essa ligação tripla. E aí elas acabam gastando muita energia, muito ATP, mas conseguem produzir amônia a partir do gás. Essa amônia, por sua vez, acaba reagindo com o meio levemente ácido da Terra e se torna o íon amônio, ganhando um próton. Esse amônio liberado no solo é oxidado por bactérias, outros tipos de bactérias nitrificantes, em duas etapas. Primeiro, elas oxidam o amônio a nitrito e depois outro tipo de bactéria oxida o nitrito a nitrato. As nitrossomonas oxidam para nitrito e depois as nitrobacter oxidam para nitrato. Essas reações são importantes porque o nitrato é uma forma do nitrogênio muito mais móvel no solo, e aí fica mais fácil para as plantas assimilarem. Todos os seres vivos, não só as plantas, dependem do nitrogênio para sobreviver. Sem ele, não seria possível existir vida como existe hoje aqui na Terra. Isso porque ele é parte tanto de aminoácidos, que formam as proteínas,
quanto também das bases nitrogenadas que fazem o DNA e o RNA, né? Então, é extremamente importante para a vida. Olhando para a aplicação do nitrogênio nas indústrias, a gente não pode esquecer da produção dos fertilizantes. Compostos como a ureia, como o nitrato de amônio, fornecem nitrogênio de uma assimilação mais fácil para as plantas. Então, como pode-se ver, na proporção de 2 mols de amônia para 1 mol de dióxido de carbono é produzido ureia, que é um processo fundamental para sustentar a agricultura, né? Já que ela depende de solos ricos em nitrogênio disponível. E aí a ureia acrescenta nisso. Outra utilidade é na fabricação de explosivos. Como a gente vai ver, o ácido nítrico é obtido pela oxidação da amônia. Então, esse aqui é o processo que é chamado de Ostwald e é utilizado para fabricar ácido nítrico. Esse, por sua vez, é usado para fabricar explosivos como o trinitrotolueno, o TNT, e a nitroglicerina. O nitrogênio líquido é a forma líquida do gás N2, que é obtido pela compressão e pelo resfriamento do ar. Ele tem um ponto de ebulição de menos 196 graus Celsius, então é bem baixo, e isso torna ele ideal para congelar rapidamente materiais biológicos, como tecidos, óvulos, e também para resfriar supercondutores ou componentes eletrônicos. Aproveitando que a gente falou um pouco sobre o nitrogênio líquido, a gente decidiu também trazer um experimento sobre. É um experimento simples, você só precisa de um recipiente cheio de nitrogênio líquido, que não é muito fácil de conseguir, mas tirando isso é simples, e de uma banana. E aí, o procedimento é mergulhar a banana e depois de alguns segundos você tira e você vai perceber que ela ficou muito quebradiça, como se fosse uma banana de vidro, praticamente. Se você tentar quebrar com o martelo, ela vai se espatifar, como se fosse um pedaço de vidro. E a explicação é muito simples. Quando a banana é mergulhada no líquido, que está muito gelado, em temperaturas muito baixas, as moléculas de água, que estão presentes no tecido da banana, perdem a sua energia cinética, a temperatura, de uma forma muito rápida. Elas praticamente param de se mover ali na hora e se organizam como um sólido cristalino, como um gelo. Como a banana é composta em grande parte por água, e a água dentro das células congela quase instantaneamente, a mesma coisa também acontece com outras substâncias orgânicas, tipo açúcares, lipídios. Isso faz com que a banana perca a sua flexibilidade, os tecidos vegetais ficam rígidos e a estrutura celular é destruída pelo congelamento rápido, que forma os cristais de gelo dentro da célula. O resultado é que quando você tira, ela fica desse jeito, quebradiça, e fica parecendo vidro. Boa noite, eu sou Anthony e agora eu vou falar um pouco sobre o fósforo, o segundo elemento do grupo do nitrogênio. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a sua importância biológica. O fósforo está presente na composição de diversas moléculas importantes, como por exemplo o DNA, que possui um grupo fosfato por nucleotídeo, na parte inorgânica dos ossos e dentes, aonde se apresenta principalmente como hidroxiapatita de cálcio, e nessa molécula aqui, que é o ATP, ou trifosfato de adenosina. Ela executa a função de transporte de energia química e está constantemente sendo produzida e utilizada em todas as células vivas. Para se ter uma ideia, num dia um adulto produz por volta de 40 kg dessa molécula, porém existem apenas cerca de 100 gramas de ATP total distribuídos pelo corpo num dado momento. Bom, falando agora um pouco da indústria, o fósforo é um elemento com diversos usos nela. Ele, obviamente, é um dos ingredientes dos palitos de fósforo, apesar de que ele não está diretamente nos palitos, e sim na laterais das caixas. Ele também é usado em refrigerantes, como ácido fosfórico para regular o pH, principalmente em refrigerantes de cola. Ele está em pigmentos fosforescentes, ou seja, que brilham no escuro, embora os mais modernos não usem mais o fósforo para isso. E ele também é um aditivo em tintas próprias para superfícies metálicas, é usado como conservante de alimentos e está na composição de alguns dos tipos de detergente,
mas o seu principal uso é de longe no setor agropecuário, na produção de fertilizantes. Esse setor usa mais de 80% de todo o fósforo mineral extraído ao redor do mundo. Isso demonstra o quão importante ele é como um nutriente. Na natureza, ele é encontrado principalmente em minerais e nos organismos vivos. A pedra mostrada no slide é uma hidroxiapatita de cálcio, o mesmo mineral presente nos nossos ossos e dentes, sendo que, obviamente, existem grandes diferenças entre os dois, visto que no biológico existem outros íons e moléculas orgânicas presentes na rede cristalina, e no natural há óxidos de vários outros elementos misturados nele. O fósforo foi descoberto no ano de 1669 pelo alquimista Hillenbrand. Como muitos outros naquela época, ele estava tentando encontrar uma fórmula para fazer a pedra filosofal, uma substância teórica que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro. Para atingir esse objetivo, ele realizou experimentos com a urina humana, associando a sua cor com a do metal. Ele coletava essa urina dos bares de sua cidade, mas é claro que ele não concluiu seu objetivo. Ao invés disso, ele acabou produzindo um sólido que brilhava no escuro e entrava em combustão quando exposto ao ar. Ele havia produzido fósforo branco. Por conta dessas características, ele o nomeou de fósforos, que significa do grego o portador da luz. Com essa receita era preciso cerca de 50 galões de urina para se produzir 1 grama do elemento. O fósforo é o átomo de número 15 da tabela. Ele é um não-metal e pode se conformar em diversos alótropos diferentes. Porém, os 3 principais são o branco, o vermelho e o preto. O fósforo branco é um sólido ceroso branco, com uma fórmula química de P4, como dá para ver ali na imagem. Ele possui propriedades fosforescentes, inclusive foi dele que a palavra fosforescência se originou. O seu odor é descrito como um forte cheiro de alho, como já falado anteriormente. Ele é pirofórico, ou seja, quando em contato com o ar, ele entra em combustão espontaneamente. Além disso, ele também é uma molécula bastante tóxica, com uma dose letal de apenas 1 mg por quilo de peso corporal, que é uma dose bem menor até mesmo do que muitos venenos, como por exemplo o cianeto, que tem uma dose letal de 1,5 mg por quilo. Por conta dessas características, o seu uso militar é considerado como um crime de guerra pela Convenção de Genebra, desde o ano de 1997. Mas quem está em guerra não se importa com essas convenções, por isso não é incomum de ouvirmos notícias de seu uso em conflitos armados atuais. Seus usos neomilitares são bem poucos. Ele é usado em pequenas quantidades em veneno de rato, também é um ingrediente metalúrgico e também é usado para produzir o alótropo vermelho. No início da produção dos palitos de fósforo, ele era usado como um ingrediente, mas ele foi rapidamente substituído. O vermelho é a forma alotrópica mais conhecida do fósforo. É um pó vermelho e inodoro. Ele é um polímero com vários átomos de fósforo ligados entre si, o que dá a ele essa estrutura molecular amorfa. É um composto relativamente estável e seguro. Contudo, quando é aquecido, pode se decompor em fósforo branco novamente, que vai ter todos aqueles riscos e perigos previamente discutidos. Portanto, deve ser manuseado com cuidado. Além de palito de fósforos, ele também pode ser usado em fogos de artifício e em pesticidas. O alótropo negro tem uma aparência metálica, escamosa e escura. É o alótropo mais estável do fósforo. Ele apresenta uma conformação de várias camadas do átomo de fósforo dispostas numa estrutura similar à de um favo de mel. É um pouco difícil de perceber isso pelaquela imagem por conta do ângulo. Ele é sintetizado quando se aquece fósforo branco num ambiente inerte em altas temperaturas e altas pressões também, coisa de mais de 10.000 atm. E quando é feito com poucas camadas, forma um material chamado de fosforeno, que é utilizado em fotossensores e como semicondutor na microeletrônica. Atualmente estão sendo feitas pesquisas sobre as potenciais aplicações biomédicas desse material. Nesse vídeo, iremos ver a decomposição do fósforo vermelho em fósforo branco. Uma amostra de fósforo vermelho será acendida e no interior desse monte, fósforo branco será formado. Isso pode ser verificado ao tentarmos extinguir o fogo cobrindo. O fogo irá cessar, mas se reacenderá instantaneamente no momento que o becker for removido. Essa decomposição também pode ser feita de forma mais evidente ao se aquecer o fósforo vermelho em um tubo de ensaio sem o contato com o ar.
Bem, continuando falando sobre o arsênio. Bem, o arsênio ele pertence ao grupo 15 da tabela periódica, também conhecido como o grupo do nitrogênio. Seu símbolo é o AS e seu número atômico é 33. Em sua forma metálica, o arsênio é cinza prateado, brilhante e quebradiço. Ele possui uma aparência bonita, mas pode enganar, pois é um elemento muito tóxico. Ao longo da história, o arsênio foi usado tanto para avanços científicos, tanto para fins sombrios, especialmente para a produção de venenos. E foi assim que ele ficou conhecido como o Rei dos Venenos, porque era praticamente impossível de ser detectado em séculos passados, sendo usado em envenenamentos famosos, principalmente entre nobres e políticos. Apesar de toda essa fama negativa, o arsênio também é um elemento muito estudado na química moderna, pois ele tem propriedades que o tornam muito útil em diversas áreas, como a eletrônica, a medicina e até a produção de ligas metálicas. Bem, durante essa apresentação, nós vamos ver como o mesmo elemento pode ter dois lados, o lado que ajudou a ciência a evoluir, mas o lado que apresenta um perigo à vida real. Bem, a descoberta do arsênio é uma das mais antigas da história da química. Acredita-se que o primeiro a isolar o elemento tenha sido o alemão Albertus Magnus, por volta do ano 1250 por aí. Naquela época, a química ainda era conhecida como alquimia, e os estudiosos buscavam transformar metais comuns em ouro. Durante esses experimentos, Albertus Magnus acabou obtendo um metal prateado e brilhante, que hoje conhecemos como o arsênio. Mais tarde, em 1649, outro alemão, Johann Schröder, publicou dois métodos para preparar o metal, tornando-se o primeiro a documentar detalhadamente o processo de obtenção deste elemento. E vale lembrar também que, mesmo antes da sua identificação, compostos arsenicais já eram usados, por exemplo, em tinturas, cosméticos, medicamentos e, obviamente, venenos. As pessoas manipulavam o arsênio sem saber o que realmente tinham em mãos, o que explica muitos casos de intoxicação no passado. A descoberta do arsênio ela também representa uma transição da alquimia para a química moderna, mostrando como um homem, ele quando começou a isolar e estudar substâncias puras de maneira científica. Bem, o arsênio ele tem uma série de características químicas e físicas únicas. Ele possui três formas alotrópicas: o arsênio cinza, o amarelo e o negro. Dentre essas, o cinza é o mais estável e o mais comum. É um semimetal, o que significa que suas propriedades elas ficam entre um metal e um não metal. Ele conduz eletricidade, mas não tão bem quanto um metal, obviamente. O arsênio ele apresenta estados de oxidação -3, +5 e 5, sendo essas duas últimas as mais tóxicas, o que o torna quimicamente versátil. Ele reage facilmente com oxigênio, cloro e enxofre, formando alguns compostos voláteis extremamente venenosos. O ponto mais importante é a sua toxicidade. O arsênio ele pode aparecer como arsenito e o arsenato, que são suas formas mais perigosas, como eu havia dito anteriormente. Essas espécies químicas são capazes de bloquear enzimas essenciais no metabolismo, principalmente as que dependem de grupos sulfidrila. E isso significa que ele interfere na produção de energia celular, o ATP, prejudicando então o funcionamento de órgãos que consomem muita energia, como o fígado, o rim e o sistema nervoso. Além disso, o arsênio ele pode se acumular no nosso corpo ao longo dos anos, causando intoxicação crônica, e essa se manifesta na pele através de algumas lesões e causando também alguns distúrbios neurológicos e até câncer. E esse é um dos principais motivos pelos quais não se encontra experimentos utilizando o arsênio, pois o seu manuseio requer um máximo de cuidado e controle ambiental rigoroso. Bem, mas apesar de tudo isso, o arsênio ele possui diversas aplicações importantes na indústria e na ciência, começando pela indústria eletrônica. O arsênio ele é usado na forma de arsenato de galho, um material semicondutor muito importante em transistores, lasers e LEDs. O arsenato de galho ele é muito eficiente, é mais eficiente que o silício em muitas situações, especialmente em alguns dispositivos de alta frequência.
Nós também encontramos o arsênio em ligas metálicas, principalmente misturado ao chumbo, pois esse é capaz de aumentar a dureza e a resistência à corrosão. Esse tipo de liga é muito comum em baterias de automóveis e alguns tipos de munição. E, historicamente, o arsênio ele teve grande uso em agrotóxicos, herbicidas e inseticidas, principalmente nas décadas passadas. Contudo, esse produto ele foi proibido em quase no mundo todo, pois o arsênio contaminava o solo, a água, afetava também as plantas e, obviamente, os seres humanos. Em relação à medicina, o arsênio tem um papel muito curioso, pois mesmo ele sendo venenoso, ele é usado em pequenas quantidades e sob controle médico no tratamento de certos tipos de leucemia. Especialmente um tipo de leucemia que ele pode ser tratado usando o trióxido de arsênio. Vale lembrar também um outro uso histórico muito importante, que foi o famoso verde de Paris, que era muito usado em papéis de parede e roupas no século XIX, mas acabou sendo proibido devido a envenenamentos. Bem, o apelido Rei dos Venenos foi dado ao arsênio por uma razão. Em quantidades relativamente pequenas, ele é capaz de bloquear mais de 200 enzimas essenciais no metabolismo humano. Ele interfere na respiração celular, na produção de ATP e causa falência múltipla de órgãos. Durante a Renascença italiana, o uso do arsênio para assassinato era tão comum que algumas famílias nobres contratavam alquimistas, farmacêuticos e até médicos para preparar venenos personalizados. Alguns séculos depois, o arsênio também ganhou fama como veneno perfeito, pois seus sintomas eram parecidos com os de doenças naturais, dificultando a identificação da causa da morte antes do surgimento da toxicologia moderna. Bem, e falando de forma mais bioquímica, ele mata pois ele se liga aos grupos sulfidrila, de enzimas vitais, impedindo a produção de energia nas mitocôndrias. Ele também pode substituir o fósforo em algumas reações metabólicas, com a do ADP, formando então o ADP-arsenato, formando moléculas estáveis que se quebram muito facilmente e não liberam energia como seria feito com o ATP, o que pode acabar causando colapso celular. E só para concluir, nós vamos mostrar um vídeo mostrando um caso onde 3 pessoas morreram após consumir um bolo contaminado por arsênio. Além também que ela irá exemplificar mais ainda como o arsênio age e como ele surgiu na história. Vocês devem ter acompanhado essa notícia do tal bolo envenenado por arsênio. Então, esse caso aconteceu em 23 de dezembro de 2024. 3 pessoas morreram ao comer o bolo. Foi encontrado altos níveis de veneno no bolo. Veneno este, arsênio, que é um elemento químico de alta toxicidade. E ele, inclusive, é conhecido como o rei dos venenos. Hoje, raramente ele é usado, né? Mas antigamente, a nobreza usava para matar inimigos, parentes indesejados, amantes, maridos abusivos. E os sintomas podem ser facilmente confundidos com uma doença, como a disenteria e a cólera, né? Causa dor abdominal, fraqueza, dor muscular, vômito. Também causa danos graves ao coração, rim e fígado. E no caso de alta concentração, leva à morte. A quantidade de veneno que tinha nesse bolo era altíssima. Em março de 1826, Dom João VI começa a passar muito mal. Quem era ele? Era pai, supostamente, de Dom Pedro I. Estava com todos os sintomas de intoxicação: enjoo, convulsões, vômito. Ele então morre e as suspeitas de assassinato começam. Os boletins clínicos sumiram. E entre 2007 e 2010 foi feita uma autópsia que concluiu o caso. Ele morreu envenenado por arsênico. Seu corpo guardava cerca de 130 vezes mais do que é possível existir no organismo humano. E até o final do século XIX não havia um diagnóstico que comprovasse que as pessoas morreram envenenadas, o que deixava tudo mais fácil para os envenenadores. Sobre o caso ali do Rio Grande do Sul ainda está sob investigação. Mas é um babado, porque aparentemente a pessoa que estavam acusando de ter colocado veneno no bolo comeu 2 fatias, o que não faria muito sentido. Vamos aguardar os próximos capítulos. Boa noite. Irei dar continuidade à apresentação falando um pouco sobre alguns elementos, como o antimônio, o bismuto e o moscóvio. Primeiramente, irei falar um pouco sobre o antimônio, que tem seu símbolo como Sb e o número atômico 51.
é classificado como um metalóide, ou seja, ele tem propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Visualmente ele se parece com metal, tem brilho prateado e é sólido e possui aparência metálica. No entanto, ele é quebradiço, se parte facilmente e não conduz eletricidade tão bem quanto os metais típicos, como o cobre. Ele pertence ao grupo 15 da tabela periódica, junto com o nitrogênio, o fósforo, o arsênio e o bismuto, todos com grande importância biológica e industrial. Esse grupo é interessante porque seus elementos podem formar compostos com propriedades bem diferentes entre si, que faz do antimônio um elemento muito versátil e importante para várias áreas da química. Falando um pouco sobre a história e a descoberta do antimônio, onde ele é um dos elementos mais antigos conhecido pela humanidade. Há mais de 3.000 anos, no Egito Antigo, ele já era usado como maquiagem, o famoso pó preto, chamado Kor, usado ao redor dos olhos, que além do valor estético acreditavam que ele tinha uma função protetora contra o sol e contra os maus espíritos. Na Idade Média, os alquimistas já estudavam o antimônio, acreditando que ele tinha uma propriedade mágica, medicinal. Foi nessa época que surgiram muitos experimentos que mais tarde dariam a origem da química moderna. O primeiro registro de isolamento do antimônio metálico foi feito pelo italiano Vanozio Beringhuccio em 1540, considerando um dos pioneiros da metodologia na modernidade. O nome antimônio vem do grego antimonos, que significa não sozinho, porque ele era raramente encontrado puro na natureza. Geralmente aparecia como combinado com enxofre e formando o mineral estibina. Essa longa história já mostra como o antimônio acompanhou o desenvolvimento do conhecimento humano sobre os metais. Sobre as propriedades e aplicações do antimônio, onde ele é um elemento muito resistente ao calor e à corrosão, e que o torna extremamente útil na indústria. Ele é usado principalmente nas ligas metálicas, por exemplo, quando misturado ao chumbo, que torna-o mais duro e resistente. Essa liga é empregada na fabricação de baterias automotivas, soldas e munições. Outra aplicação essencial é em retardantes de chama, presente em tecidos, plásticos e revestimentos elétricos, que ajuda a evitar incêndios. Na eletrônica, composto de antimônio, como o trisulfeto de antimônio, são usados em semicondutores e sensores ópticos, pois respondem bem à luz e ao calor. Assim, mesmo sendo um elemento antigo, o antimônio tem papel importante na tecnologia moderna e continua sendo estudado e aplicado até hoje. Em laboratório é possível observar algumas propriedades do antimônio de forma segura. E é assim que iremos ver na próxima apresentação, que será um vídeo. Chegou a hora de fazer mais um cubo da minha tabela periódica gigante. E dessa vez o elemento escolhido por vocês é o antimônio. O antimônio é um metalóide branco prateado e quebradiço. Aparentemente se assemelha muito com o bismuto, sendo que os dois pertencem ao grupo 15 da tabela periódica. Ele não é um bom condutor de eletricidade e nem bom condutor de calor. Por isso é utilizado em registros e presilhas de botijão de gás. Esse elemento é muito diamagnético, que é uma propriedade de algumas substâncias que são repelidas pelo campo magnético de um ímã. O seu ponto de fusão é baixo, começando a derreter em 630,6 graus Celsius. E ao aquecer, uma forma alotrópica preta do antimônio se forma, mas essa forma é instável e reage com o oxigênio do ar, formando um composto muito tóxico, o trióxido de antimônio. Como o antimônio é muito quebradiço, o moí até transformá-lo em pó, montando em seguida um aparato para gerar o gás cloro. E ao adicionar o antimônio em pó, ele reage com o cloro formando o tricloreto de antimônio e o pentacloreto de antimônio, que são compostos altamente tóxicos e bem instáveis, reagindo com a água do ar logo em seguida. E na tentativa de obter um antimônio explosivo, o dissolvi na água régia, com excesso de ácido clorídrico, para obter uma solução extremamente concentrada de cloreto de antimônio. Logo, fiz sua eletrólise, onde o antimônio é formado no polo negativo, e consegui coletar um pouco dele, que caía em um pedaço do tubo de ensaio. Tentei detoná-lo com um laser e com a chama, mas não ocorreu reação, pois a corrente utilizada na minha fonte não deve ter sido o suficiente.
Mas mesmo assim, vou colocar esse pó de antimônio finíssimo na minha tabela periódica. O bismuto, de símbolo Bi, é um metal que chama a atenção pela beleza e pelas propriedades únicas. Ele tem um número atômico 83 e foi reconhecido como elemento químico no século XVIII pelo francês Georges Geoffroy, que mostrou que ele não era chumbo e nem estanho, como se acreditava antes. Visualmente, o bismuto tem um brilho esbranquecido com tons rosados e, quando é cristalizado, ele forma uma estrutura de escada com cores vibrantes. Isso é resultado de uma fina camada de óxido na sua superfície. Ele é considerado um metal pesado, mas não tóxico, e o que torna uma excelente alternativa ao chumbo em diversas aplicações. Outro ponto interessante é que o bismuto é o metal mais diamagnético conhecido, ou seja, ele repele campos magnéticos, uma propriedade rara e útil em experimentos de física e engenharia. O bismuto combina densidade alta com baixa toxicidade, algo incomum entre os metais pesados. Ele tem ponto de fusão baixo, cerca de 271 graus Celsius. Essa característica é explorada para criar ligas metálicas que derretem facilmente. Essas ligas são usadas em fusíveis, sprinklers, que são basicamente dispositivos de segurança que derretem com calor e liberam água em caso de incêndio. Na medicina, o bismuto é usado em medicamentos como o Pepto-Bismol, que trata problemas estomacais e gastrite. Também aparece em cosméticos, maquiagens, pigmentos, dando um brilho e textura sem causar alergias. Assim, o bismuto representa uma combinação perfeita entre utilidade prática e segurança e a beleza natural. Sobre o experimento do bismuto, um dos experimentos mais bonitos e educativos da química é o de cristalização do bismuto. Quando o bismuto é aquecido até derreter e depois resfriado lentamente, ele forma cristais geométricos coloridos, que parecem escadas em miniatura. As cores surgem por causa da oxidação natural da superfície, que reflete a luz, e em diferentes tons metálicos. Esse experimento deve ser feito com luvas, máscaras, já que envolve altas temperaturas, mas é seguro se for bem feito e orientado. É algo que iremos ver no próximo vídeo, na próxima apresentação com o vídeo. Como fazer cristais perfeitos de bismuto? Eu já trouxe várias vezes esse metal aqui, porém eu nunca ensinei de fato como produzir seus cristais. Não vai pensar coisa errada, hein? Obviamente é legal você entender que para ocorrer esse processo o líquido precisa resfriar lentamente. Sabendo disso, você consegue observar o rearranjo da estrutura da película do metal derretido. Agora, o que vai diferenciar a cor desses cristais é a retirada deles em uma camada de oxidação diferente. É possível ver a cor mudando conforme ele vai se resfriando. Cada momento que for retirado vai ter uma cor característica. Lembrando que o tamanho depende de muitos outros fatores. Eu fiz uma panela mais larga e obtive cristais maiores. Um último detalhe é que você não deve fazer isso. Moscóvio, símbolo Mc e número atômico 115, é um elemento sintético e radioativo, ou seja, ele não existe naturalmente na Terra. Ele foi criado em 2003 por cientistas da Rússia e dos Estados Unidos, através da colisão de átomos de cálcio com átomos de americium em um acelerador de partículas. Essa reação resultou no símbolo 115, no elemento 115, que dura apenas milissegundos antes de se desintegrar. O nome Moscóvio foi escolhido em homenagem à região Moscou, onde está o Instituto de Conjunto de Pesquisas Nucleares, responsável por essa descoberta. E embora ele seja um elemento instável, Moscóvio é fundamental para as pesquisas sobre elementos superpesados, aqueles que ficam na parte final da tabela periódica, ajudando a entender até onde a matéria pode existir de forma estável. Sobre o experimento com Moscóvio, ele, diferentemente de alguns elementos, ele não pode ser manipulado diretamente, pois é altamente radioativo e instável. Ele só é produzido em laboratórios nucleares em quantidades minúsculas e desintegra rapidamente, como falei anteriormente. Por isso, os cientistas estudam suas propriedades por meio de simulações e de modelos computacionais, prevendo como ele se comporta,
como se fosse estável. Essas pesquisas ajudam a entender a chamada Ilha da Estabilidade, uma região teórica onde alguns elementos superpesados podem durar mais tempo. E mesmo assim, sem aplicações práticas ainda, o Moscovio simboliza a fronteira da química moderna, a busca humana por descobrir novos limites da matéria.